Se você quer saber por que ninguém se interessa por você, então fica até o final do vídeo. Uma coisa muito importante que você precisa entender é que geralmente as pessoas não estão interessadas em nós, da mesma forma que você não está interessado muitas vezes nas outras pessoas. Pô, Diego, mas por que isso acontece? Não deveria ser assim. Isso acontece geralmente porque as pessoas estão tão preocupadas com a própria vida que naturalmente não tá nem aí pra ninguém. O problema é que esse padrão não deve se manter durante a sua vida. Então sim, você deve voltar a se relacionar com as pessoas, principalmente porque a felicidade humana depende do convívio social. Então antes da gente começar o vídeo, eu vou te passar 3 coisas que podem acabar acontecendo com a sua vida, caso você não assista esse vídeo até o final, caso você não resolva essas questões. Primeira coisa é que você não vai conseguir conhecer pessoas que se pareçam com você. É muito importante você entender que as relações humanas dependem sim de pessoas que se pareçam com a gente e dependem também da relação que nós criamos com pessoas que não se pareçam com a gente, só que nós temos aí aquela facilidade de lidar com as diferenças, mas naturalmente se você não se preocupar em se relacionar de novo com as pessoas, você não vai conhecer pessoas que se pareçam com você. Segunda coisa, você vai deixar boas experiências passarem pela sua vida. Você vai deixar de viver coisas maravilhosas simplesmente porque você não está interessado nos outros. E terceiro, você pode acabar deixando de conhecer um bom parceiro para sua vida, parceiro ou parceira. Simplesmente porque quando a gente abre mão do interesse pelos outros, a gente não vai conhecer a trajetória, a experiência, a vida delas. E que interessante seria se nós tivéssemos aí a oportunidade de viver com alguém do nosso lado que tem aí boas características que se pareçam com a gente. Trazendo aqui uma introdução bem simples para o vídeo, agora a gente começa a explicação central. Agora eu vou te trazer 3 motivos que fazem as pessoas não se interessarem por nós. Primeiro motivo que faz as pessoas não se comunicarem com nós, não se interessarem, é que elas não sabem criar relacionamentos. Elas não sabem se comunicar. Como assim, Diego? Geralmente as pessoas não aprendem na escola como manter um bom relacionamento, um relacionamento significativo. Elas não aprendem como criar conexões com os outros. Elas não aprendem a ser carismáticas. Elas não aprendem a desenvolver aquilo que é relacionado à sua própria identidade, à autenticidade delas para se comunicar. Enfim, as pessoas, por não saberem se comunicar, naturalmente não têm interesse por nós. Muito importante a gente entender que nem tudo aquilo que se refere ao isolamento que você sofre é necessariamente a sua culpa. Segundo motivo que faz as pessoas não se interessarem por nós é que elas são egoístas. Como assim, Diego? Todo ser humano é egoísta por natureza. Ser egoísta não necessariamente para a psicologia é algo ruim. O que você precisa entender é que as pessoas, de novo, estando preocupadas, interessadas nos próprios problemas, nas próprias preocupações, enfim, elas têm dificuldade em conhecer os outros. O terceiro motivo é que as pessoas, a grande maioria das pessoas acha que os outros devem vir até elas. E essa ideia está parcialmente equivocada. E por quê? Porque o relacionamento humano depende de reciprocidade. Da mesma forma que nós vamos até os outros também devem vir até nós. Então se você acha que em toda relação que você conhece aí alguém, os outros necessariamente precisam vir até você, saiba que você está equivocado. Você precisa ir até o outro, você precisa ser proativo, fazer questão de estar na presença do outro para que vocês criem um laço. Então, o terceiro motivo que faz as pessoas não se interessarem por nós é que elas acham que nós devemos, somente nós, irmos até elas. Tá bom, Diego, já falou demais, agora me ensina a como fazer os outros se interessarem por mim. Vamos lá, agora eu vou te passar 4 dicas sobre isso. Lembrando que se você está gostando desse vídeo, já deixa o seu like, deixa algum comentário que você deseja e se inscreva no canal, porque aqui a gente vai falar sobre muitos assuntos que envolvam autoconhecimento, desenvolvimento humano, enfim, comunicação, coisas que agregam de fato na sua vida. Essa parte é essencial para você entender, para você resolver de fato toda a sua vida, então fica até o final. Uma primeira dica que você precisa utilizar para fazer os outros se interessarem por você é primeiro se interessar pelas pessoas. Ou seja, se você deseja que os outros se interessem por você, pela sua história, pela sua vida, por aquilo que você deseja expressar, primeiro se interesse pelas pessoas.
Pô, Diego, mas eu tenho uma dificuldade tão grande em me interessar pelas pessoas, como que eu faço isso? Aí vem a parte fundamental. Para que você vá até os outros, para que você conheça as pessoas, você precisa ter um motivo, um propósito muito grande. Ou seja, se deseja conhecer aquela pessoa ali que você tem interesse, cara, se interesse pela história, pela vida dela. Talvez ela tenha alguma informação que te ajude a melhorar, que te ajude a resolver alguma questão. Talvez ela tenha alguma história que vá fazer você se entreter. Enfim, tenha um motivo claro para que você se interesse. E detalhe, só há necessidade em descobrir o seu motivo para ir até os outros quando você está bem resolvido com você mesmo. Ou seja, se você tem autoestima, se você não é egoísta da maneira negativa, ou seja, se você não é egoísta daquele modo que nós temos aí como noção o senso comum, que é aquele egoísta que não tá nem aí pros outros, que pisa nas pessoas, que vive sozinho porque não sabe criar relações, enfim. Quando você não é esse egoísta, você desenvolve autoestima. E basicamente autoestima se refere a você estar bem consigo mesmo. Uma vez que você está bem consigo mesmo, você consegue ter empatia e ter interesse pelas outras pessoas. Então, voltando ao cerne aqui da primeira dica, para fazer os outros se interessarem primeiro sobre você, para os outros se interessarem primeiro em relação àquilo que você é, se interesse primeiro sobre os outros. Segunda dica é proatividade. Para você fazer as pessoas estarem dispostas a conversar com você, a lembrar de você, a estarem aí em conexão com você, você precisa ser proativo. Como assim, Diego? Você precisa dar bom dia primeiro, você precisa sorrir primeiro, você precisa perguntar o nome delas primeiro, você precisa fazer perguntas que envolvam a conversa primeiro, você precisa ser cativante primeiro. Em hipótese alguma, ache que os outros devem vir até a você. Porque essa mentalidade vai fazer você ficar engessado, vai fazer você ficar paralisado. Em hipótese alguma, tenha em mente essa afirmação. Seja proativo. Uma maneira muito eficaz de fazer as pessoas se interessarem por nós é nós darmos atenção para aquilo que elas desejam falar. Ou seja, quando você se interessa pelas pessoas, você consegue atrair a atenção delas falando sobre elas. Ou seja, quando as pessoas compartilham com você histórias que elas gostam, quando elas compartilham ideias que elas gostam, enfim, elas naturalmente vão gostar de você, porque nós temos uma necessidade intrínseca psicológica de querermos atenção alheia. Então, se você consegue aí falar sobre assuntos que o outro gosta, excelente, simplesmente porque vocês aí vão conseguir manter um relacionamento. Mas é muito importante a gente entender que existem momentos em que nós temos dificuldade em entender a vida do outro, porque às vezes ela tem uma história que é muito chata, elas têm uma ideia que é muito chata, elas têm uma ideologia de vida, ou uma ideologia no geral, uma filosofia de vida que é muito chata, que é muito penosa de se ouvir. Quem nunca conheceu alguém chato, né, pessoal? Vamos combinar. Mas de maneira geral, quando você encontrar essas pessoas, é muito importante que